Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Gabriel Fini e nesta semana onde comemoramos a independência do Brasil, nós vamos hoje conhecer um pouco sobre a nossa bandeira nacional. Acompanhem! Mas antes da gente falar sobre a bandeira do nosso país, você já deixou seu like? Ele é muito importante, pois ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Inscreva-se e aperte o sininho das notificações, assim você vai ficar ligado em todas as novidades aqui no canal. E jogue esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas vão aproveitar as nossas dicas de como ajudar na educação do seu filho em casa. Toda a história do surgimento de uma nação está representada numa bandeira. Por exemplo, eu já trouxe a história do milagre de Ourique, que é um mito fundador que está gravado na bandeira de Portugal. Então as cores da bandeira de Portugal e aquele brasão, aquele desenho, simbolizam exatamente essa história da origem portuguesa. A bandeira americana, com suas listras brancas, vermelhas e seu quadrado estrelado, também representam a origem do país. São 13 faixas, cada faixa representando um dos estados americanos que se uniram para a revolução contra a Inglaterra. E o nosso Brasil não é diferente. Toda a conjuntura da nossa bandeira está relacionada diretamente à história do nosso Brasil. As pessoas que lutaram pela existência do nosso país. As cores, elas não têm uma datação própria. Quando houve o decreto da primeira bandeira nacional brasileira, que foi o decreto em 1822, assinado pelo Dom Pedro I, ele não especificou, olha, a cor representa tal coisa, tal cor é isso. Ele apenas fez um adjetivo, onde ele representou o verde sobre a beleza natural do Brasil e o ouro esplendor no amarelo. Mas o que realmente acredita-se que seja o significado dessas duas cores são as famílias que Dom Pedro e Leopoldina são originários. O verde representa a casa de Bragança. A casa de Bragança é a casa da família real de Portugal, né? Da família de Dom Pedro. E o amarelo representa a casa de Habsburgo, que é a família imperial da Áustria, que é a família da princesa Leopoldina. Então a inclusão dessas duas cores faz todo sentido na nossa bandeira. Afinal, é o casamento dessas duas famílias sendo representadas na nossa bandeira. No Império existia o brasão das armas, que era um brasão imperial. Esse brasão foi substituído quando houve a proclamação da República Brasileira. Tiraram as referências do Império, mantiveram o verde e amarelo, o desenho, né, o losango amarelo ao centro. Isso foi uma decisão do próprio Marechal Deodoro. Havia outros que queriam tirar tudo, fazer uma nova bandeira do zero, mas ele falou assim que essas duas cores representaram o sangue dos heróis da independência. Para o Marechal, os atos de Leopoldina e de Dom Pedro, junto com o exército brasileiro, deveriam ser mantidos na bandeira da forma como estavam. Então eles retiraram a referência ao Império, tiraram o brasão imperial e colocaram um círculo azul. Nesse círculo azul, eles fizeram uma representação de um céu com algumas estrelas. Então ali você consegue ver o Cruzeiro do Sul, você consegue ver outras constelações. Cada estrela representa um estado da nossa nação. O estado do Pará é a única estrela solitária acima daquela faixa que está ao meio. Porque na época, Belém era a única capital de um estado brasileiro que estava acima da linha do Equador. E bem ao centro você tem a faixa com os dizeres ordem e progresso. Essa frase é uma referência a Augusto Comte, que é um pensador francês que foi o pai do positivismo. Positivismo é uma linha de pensamento que influenciou muito os militares. O lema de Augusto Comte era exatamente esse: amor por princípio, ordem por base e progresso
por fim. Então a frase ordem e progresso exatamente representa essa referência, essa base positivista dentro do pensamento da República. E tudo isso está representado em nossa bandeira. Tudo isso está configurado naquele desenho. Então olha quanta história você tem na representação da nossa bandeira. A bandeira do Brasil, ela é um símbolo da nossa pátria. Gostaram da história, gente? Como a bandeira do Brasil, ela é fascinante? Agora eu quero ver você na sua casa. Vamos fazer a bandeira para comemorar a nossa independência? Amem sempre seu país, sejam patriotas e fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!